Você que já pegou sua Bíblia, abram comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7, é o texto que nós iremos meditar nesta noite. Um texto muito especial e que eu gostaria muito que você entendesse ele, para que juntos nós possamos guardar, essa palavra tão abençoada. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Só até ali, tá bom? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Senhor, em nome de Jesus, peço a Ti que possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa se revelar a nós nesta noite, a começar por este altar, pois temos sede e desejo de ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Podei-vos assentar. Amados, nós hoje assentamos a uma mesa que comemora o corpo e o sangue de Cristo. Quando nós formos participar da Santa Ceia, vai ser ministrado sobre sua vida, sobre a minha vida, o corpo e o sangue de Cristo, tipificado pelo pão e pelo suco da videira. Entendemos nós, e é claro que com toda compreensão, que isso só é possível porque o Senhor Jesus, Ele realizou um processo em nossas vidas sobrenatural, que é o resgate. Porque o homem havia sido separado da presença de Deus. A Bíblia diz que todos haviam pecado e foram separados, ou seja, destituídos da glória de Deus. E era necessário que existisse um sacrifício, era necessário que existisse um projeto de resgate, e esse projeto aconteceu através de Jesus. Quando Jesus ele vem e vai para a cruz, e ele se entrega naquela cruz, ele vai para o túmulo e ressuscita no terceiro dia, ali se cumpre, está consumado, o véu do templo se rasga, e a partir de então, todo aquele que crê e confessa ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele recebe a garantia de salvação, desde que, é claro, permaneça firme na presença dele até o dia que for chamado, até o dia que ele volte, e o nome escrito no livro da vida. E recebemos também uma missão: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Ou seja, então, nós fomos resgatados e comissionados. Fomos resgatados e passamos então a exercer a comissão de ir pregar o evangelho. E esse evangelho ele vai estar sendo pregado por nós de que forma e como? Uma vez que o evangelho é a palavra viva do Senhor. Aquele que um dia trouxe a nós este evangelho, ele veio pregando e deixando seus discípulos, nos deixou como exemplo para segui-lo, fazendo discípulos em nome dele. Então esse evangelho precisa ser pregado, a palavra viva do Senhor, essa palavra que me resgatou e que te resgatou. Só que quando nós paramos para entender ou para viver o cristianismo, acontece um fenômeno nos tempos de hoje, que ele é um tanto quanto assustador. Por que, amados, assustador? Muitos cristãos ainda no tempo de hoje têm uma dificuldade muito grande de entender quem eles são e o que são diante do Senhor. Qual que é a razão de ser? Qual que é a razão de ter se convertido? Qual que é a razão de ter nascido de novo? E quem eu sou hoje? Quem eu sou diante do Senhor? Qual que é o contexto de vida que eu tenho hoje? Porque muito se acostuma simplesmente em ser religioso. Religioso é aquele que vem no culto e está muito bom, eu canto, louvo, ouço a mensagem e vou embora, e domingo que vem eu venho de novo, ouço a mensagem e vou embora, no outro domingo, e isso vai sendo com continuidade, e isso vai se tornando uma rotina, uma religião que você simplesmente exerce. Isso não é o que Deus tem para a tua vida, isso não é o que Cristo tem para a minha vida e para a tua vida.
Quando Paulo vem falando isso à igreja de Coríntios, que ele fala, olha, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Ele está falando da palavra, ele está falando da pregação, ele está falando da vida que a palavra de Deus trazia para as pessoas e traz para as pessoas. Então ele está dizendo, olha, o verbo está dentro desse vaso de barro. Ele está dizendo, olha, esses vasos trazem dentro de si a palavra viva, que traz vida para as pessoas. Este vaso tem o poder de levar vida, e essa vida é Jesus, aquele que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, ou seja, Cristo é a palavra, e Ele hoje está sendo anunciado por quem? Por mim e por você. Esta obra não vai ser feita por anjos, essa obra não vai ser feita de forma diferenciada, a não ser que seja por mim e por você. E Paulo vem dizendo, olha, nós temos esse tesouro em vaso de barro, esse tesouro que é extraordinário. Meu amado, deixa eu te contar um segredo. Aqui entra algo que eu quero chamar a tua atenção. Duas coisas que acontecem. Primeiro, Paulo vem dizendo que nós somos vaso de barro e que trazemos um tesouro extraordinário. Que tesouro é esse? A palavra viva do Senhor. Aí o Senhor Jesus vem dizendo assim, eu vou ao Pai e vou rogar para que Ele vos envie o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não vê nem conhece, mas Ele vai estar convosco todos os dias. A palavra também diz que vós sois templo, habitação do Espírito Santo, habitação daquele que é a terceira pessoa da Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três são um. Então, se eu sou a habitação do Espírito Santo, Cristo habita em mim, Deus habita em mim, Deus Pai habita em mim, ou seja, esse vaso de barro tem, além da presença do Espírito Santo de Deus, a palavra viva. E essa palavra viva, ela tem que exalar deste vaso. O problema é que hoje, muitos não entendem o que ele traz dentro dele. E o problema maior é que muitos hoje querem brilhar mais do que a palavra. Nós estamos vivendo uma geração que ela se preocupa mais em ser o destaque do que a palavra. Nós estamos vivendo mais uma geração que quer ganhar likes, que quer ganhar destaque, que quer ser vitrine, que quer brilhar mais do que a palavra. Por isso Paulo já vem dizendo, olha, esse tesouro está num vaso de barro. Vaso de barro representa a vida do homem. Vaso de barro é o simples, é o comum, é aquele que é simples. Ou seja, o que tem valor é o que está dentro de nós. O que tem valor é o que você traz dentro de você. E são duas situações que é fenomenal, que você talvez ainda não parou para entender. Primeiro, o Espírito Santo de Deus habita em você. Meu amado, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar da grandeza que isso é? Quando você se olhar no espelho, olhe para alguém que é o templo, a habitação de um Deus Espírito Santo que trabalha, que atua, que opera na tua vida. Quando você olhar no espelho, olhe e lembre que é dentro de você que está a palavra viva. E essa palavra, ela precisa aparecer. Só que ela só vai aparecer quando você entender isso. Quando você entender, pastor, mas então eu tenho que virar um pregador? Não, meu amado. Você tem simplesmente que ser um vaso cheio da presença do Espírito Santo e cheio dessa palavra, porque ela exala de você sem você simplesmente pensar. Ela exala lá no teu trabalho, ela exala lá na tua escola, ela exala lá na tua casa, ela vai fluir, porque aquele que está cheio da palavra, ele vai falar da palavra. Não tem como quem está cheio da palavra falar palavras torpes. Não tem como quem está cheio da palavra se reunir num grupo de amigos e começar a contar piada imoral. Nem tem como quem está cheio da palavra reunir com a sua esposa e começar a brigar, xingando um ao outro, sua vaca, seu burro, seu... Não tem jeito, porque só vai exalar a palavra de Deus, porque você vai estar cheio da palavra de Deus.
Não tem como. Quando você é vaso de barro, esse vaso vai ser aquele que conduz a palavra viva do Senhor. E você é esse vaso. No dia em que você disse sim, no dia em que você aceitou a Cristo, você se torna templo, habitação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, você precisa entender que vai muito além, porque ele é fogo, ele é vento, ele é água, ele é poder, ele é vida, ele é paz, ele é consolo. Ele traz para a tua vida discernimento, ele traz para a tua vida poder, ele traz para a tua vida a essência de Cristo, e é ele quem vai fazer com que a palavra se exale. Então eu preciso entender, quando Paulo vem dizendo, olha, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus é que destaque, e não nós. Ou seja, meu amado, quando nós entendemos isso, a excelência da palavra vai destacar, a excelência de Deus vai brilhar. Só que o problema é que tem muita gente que não entendeu até hoje o que ele traz dentro de si. Maridos que estão aqui, você é vaso de barro. Entenda uma coisa, é vaso de barro, mas carrega dentro de você um tesouro inigualável. É vaso de barro, mas traz dentro de você algo que dinheiro nenhum paga. Esposas que estão aqui, você é vaso de barro. Para de querer brilhar pensando que, olha, não, eu sou um vasão muito chique aqui, eu sou um vaso de ouro, não, eu sou um vaso de pedra preciosa. Meu amado, precioso é o que está dentro de nós, porque o que está por fora simplesmente um dia vai passar. O que Paulo está dizendo, não precisa preocupar em destacar o vaso, mas destaca o tesouro que está dentro dele. Porque se o tesouro destaca, o casamento vai bem. Se o tesouro destaca, a vida financeira vai bem. Se o tesouro destaca, a comunhão vai bem. Se o tesouro destaca, a tua vida espiritual vai bem. Porque quem vai estar destacando a palavra viva do Senhor na tua vida? E é interessante que a palavra do Senhor, ela sempre tem uma analogia, sempre tem algo que te chama a atenção. E quando eu pensei, o Senhor me deu essa palavra, Ele me levou para Gideão. E eu falei, Senhor, mas não tem nada a ver, o vaso de barro de Gideão é outro. Porque Gideão usou vasos de barro. Em meio à guerra contra os medianitas, eu vou pular um pouco a história, Israel passou 7 anos de miséria, porque os medianitas roubavam tudo. Deus levanta Gideão, aquele homem que estava lá, fraco, que não se achava ninguém. Às vezes, amados, é assim, porque o vaso de barro parece fraco, mas o que está dentro dele faz com que ele fique forte. E Gideão está lá, aquele homem que achava que não era ninguém, o Senhor o chama e diz, Gideão, você vai libertar Israel. E Gideão faz prova de Deus e vai, até que chega a hora de recrutar os soldados. Gideão recruta 32 mil soldados e Deus fala, é muito. Eu não preciso disso, porque era muito, porque iam querer destacar o vaso, e não o que estava dentro do vaso. Iam querer trazer para a glória. Se Deus dá a vitória a Israel com 32 mil contra 300 mil, eles iam achar que era eles que eram fortes. Deus fala, é muito, manda embora. Vai embora os covardes, 22 mil covardes foram embora. E é covarde mesmo, porque a fala foi assim, quem tem medo, quem não quer ir, quem está com medo, pode ir embora. 22 mil foi embora. Deus manda Gideão falar, ainda fala, olha, é muito, 10 mil é muito ainda, Senhor. Já era pouco, 32 mil, 10 mil não é nada, é muito, manda beber água. Foram beber água aí, 9.700 que bebeu água displicente, sem nem lembrar da guerra. Deus fala, pode mandar embora os displicentes. Isso aqui é uma mensagem, meu amado, no reino de Deus, você pode até não ser aquela pessoa extremamente corajosa que vai, mas não seja covarde, avance. Entenda que você traz um espírito de guerra, um espírito forte, de poder dentro de você.
Não deixe a covardia tomar conta do teu coração. Avance, vamos para cima, para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. É para frente. Para de ficar olhando para trás, para de ficar olhando para as coisas que passaram e vamos para frente. Não seja covarde. Segunda coisa, não seja displicente. Não seja displicente com as coisas do Senhor, não seja displicente com a sua vida espiritual, não seja displicente com o teu casamento, não seja displicente com a tua vida financeira, porque ela pode arruinar por causa da tua displicência. Não seja displicente com o inimigo, porque ele não dorme. Não seja displicente, porque o inimigo anda ao vosso derredor, rugindo como leão, para tentar tragar. Então Gideão manda os covardes embora, os displicentes embora, e fica só com 300 homens. 300 homens, Gideão olha para um lado, olha para o outro e fala: misericórdia, eu vou morrer aqui. Deus leva ele no arraial dos Medianitas, ele vê lá uma visão que o comandante teve, e ele volta decidido que a vitória seria certa. Aqui entra a ligação da mensagem que eu quero que você entenda. Ele põe na mão dos 300 homens espada, uma trombeta, um cântaro e uma tocha de fogo. E diz para eles: põe a tocha dentro do cântaro, dentro do vaso de barro. E a trombeta numa mão e o vaso na outra, a espada embanhada. E ele então divide os 300 em 3 grupos. E ele diz: quando eu tocar a trombeta, os meus 100 aqui tocar a trombeta, os outros 200 tocam junto. E todos os 300 quebram o vaso. E quando esse vaso se partir, o fogo vai aparecer. O que Deus me chama a atenção hoje: trombeta é um instrumento usado para falar. Trombeta fala. Mas pastor, trombeta solta som, mas o som que ela emite é uma voz de comando. Existe som de trombeta que é para ir para a guerra. Existe som de trombeta que é para recuar da guerra. Existe som de trombeta que é para anunciar que alguém morreu. Existe som de trombeta para vários tipos de situação. Então ela fala. Se o soldado ouvir, tá certo, Antônio? Ainda tem toque de recolher, toque de levantar, da madrugada, da aurora, tem isso? Então tá aí, ó, um que hoje ainda se escuta o som da trombeta para ouvir voz de comando. A trombeta fala, e vai o soldado se posicionar da forma errada. É para atacar, ele se posiciona para recuar. É para atacar, ele está lá comendo mosca, porque a trombeta fala. Então Gideão tinha na mão agora a palavra, que era a trombeta. E quando essa palavra ela for anunciada, ela iria estar dizendo: olha, um grande exército chegou, o exército do reino dos céus. Um grande exército está chegando. Quando essa trombeta fosse tocada, era ela falando, ou seja, a palavra. E dentro do vaso estava uma tocha de fogo. Quando o vaso quebrou, o fogo apareceu. E o fogo representa o Espírito Santo de Deus. Então, na trajetória de Gideão, você tem a palavra e tem o Espírito. Na luta de Gideão, você tem a palavra e tem a presença do fogo do Espírito. A Bíblia diz que quando Gideão toca a trombeta, os outros 200 tocam, juntos os 300 quebra o vaso e o fogo aparece. Os medianitas ficaram loucos, não entendiam nada, porque a chama de fogo, ela se propagava de uma forma gigantesca. O som da trombeta soava dos 3 cantos, e aquilo deixou eles loucos, e começaram a atacar um ao outro, se destruindo, e os 300 soldados medianitas foram derrotados por 300 homens, porque a palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito. Aqui precisou o vaso ser quebrado para o fogo aparecer. Às vezes na vida há vasos que eles insistem,
em não deixar nem a palavra e nem o Espírito aparecer. Existem vasos que insistem em ficar tapados, porque o vaso de barro, ele é simples. No passado usava muito para pôr água, usava muito para pôr o vinho, usava muito para pôr cereais, arroz, usava muito para esconder tesouros, usava muito para deixar escondido no canto, porque ele era tão simples que ninguém ia dar conta de mexer ali, tinha um tesouro ali. Ele era assim. E existem vasos que ficam tampados e não deixam com que a palavra apareça, não deixam com que o fogo do Espírito apareça. Então existe vaso que tem hora que ele precisa ser quebrado. Existem vasos que tem hora precisa ser quebrado, precisa quebrar para o fogo aparecer, para a palavra aparecer. Porque esse tesouro não pode ficar oculto. Mas pastor, aí se eu quebrar o vaso, eu estou quebrado, como que eu fico? Aí, meu amado, entra uma outra mensagem que eu não vou pregar hoje. Você vai para a casa do oleiro, e o oleiro conserta vaso. O oleiro tem a manha de consertar vaso quebrado. Às vezes ele até quebra ele para fazer de novo, porque ele está cismado que ele é muito bom. Tem vaso, irmãos, que ele pensa que ele é bom demais. Aí o oleiro pega ele, dá nele uma marretada, para ele quebrar e ele fazer ele de novo. Tem vaso que insiste em não deixar a palavra aparecer, não aparece dentro de casa. A mulher dele fica insistindo, querendo que ele apareça, essa palavra, a palavra viva, mas não aparece. E ela fica, meu Deus, mas esse homem vai na igreja, mas não muda, não transforma. O que acontece? Outra hora é o marido, que a mulher vai para a igreja e ele fica pensando, e ela fala, pastor, ora para o meu marido converter, ora para o meu marido converter. E o marido não converte, não é por causa de oração, não converte é porque a palavra está presa dentro desse vaso, que não sai de jeito nenhum. E ele fala, eu vou para essa igreja não, está doido ficar desse jeito? A palavra tem que aparecer, meu amado. A chama do Espírito tem que aparecer. E volta a dizer, você não precisa se tornar um pastor para que a palavra apareça. Você não precisa se tornar uma pastora para que a palavra apareça. Ela vai aparecer naturalmente. Deixa o vaso destampado e deixa a palavra fluir. Porque no teu diálogo com as pessoas, eles vão ver que há uma grande diferença, que Jesus está exalando de você, que esse vaso está exalando palavra de vida, que esse vaso está exalando palavras que transformam. É tão interessante que tem pessoas que querem te ouvir mais, e não é porque você está falando de Jesus, você às vezes está comentando coisas que não tem nada a ver. Você está falando de cidadania, está falando talvez de assuntos políticos, de assuntos financeiros, mas a pessoa quer te ouvir, porque você fala de uma forma diferente, porque a palavra está aí dentro, a chama do Espírito está aí dentro. O vaso é de barro, mas o que está dentro dele é glorioso e não tem preço. Não importa. Às vezes o vaso, olha, esse vaso chique aí, que são as mulheres, né, que se arrumam, que vem todo, meu amado, você pode estar brilhando, pode estar muito chique, olha minha esposa, que espetáculo, mas é de barro, é de barro. Não queira ser de brilhante, não queira ser de ouro, não queira ser aquele vaso que todo mundo vai olhar para o vaso e vai esquecer o que tem dentro, porque o que importa é o que está dentro. Talvez você é um vaso que até olha assim meio torto, não liga não, o que importa é o que está dentro do vaso. Talvez você é aquele vaso que, ai meu Deus, ninguém olha para mim direito, porque não me preocupa não, porque independente de como o vaso é, o Senhor colocou o bem mais precioso dentro dele, a palavra e a presença do Deus vivo dentro de você. A presença do Deus vivo dentro de você. Lembre-se disso. Comece a pesquisar quem você é. Comece a entender quem você é. Você não é simplesmente um crente que converteu e agora é um religioso. Não. Você é um vaso precioso do Senhor. De barro. Mas é precioso. Porque é nesse vaso de barro que o Senhor coloca o seu maior tesouro.
na tua vida. É de barro, mas carrega um bem muito valioso. E esse bem, ele tem que exalar para os teus filhos. Esse vaso tem que estar aberto para os teus filhos saber que dentro dele tem essência. Os teus filhos precisam ver que nesse vaso tem a presença de Deus. Os seus filhos têm que ver que nesse vaso tem palavras de vida, a palavra do Senhor. Os teus amigos têm que ver nesse vaso palavras de vida. Deixa exalar desse vaso a palavra viva do Senhor e a presença do Espírito Santo de Deus. É de barro, mas o que está aí dentro é precioso. É de barro, mas o que carrega é um bem valioso que não tem preço. Não tem preço. Os discípulos eram simples pescadores, mas quando abria a boca, vida se transformava. Paulo era um homem letrado, estudou com Gamaliel, era um camarada que tinha um conhecimento, mas ele teve que se colocar como um vaso de barro. Ele chegou a um certo ponto que ele diz: miserável homem que sou. Olha que Paulo, olha quem foi esse Paulo, irmãos. O maior pregador de todos os tempos, o maior pastor de todos os tempos, e era simplesmente um vaso de barro, que levava a palavra, que exalava a palavra, que vivia a palavra. Viva a palavra, exale a palavra, e deixe o Espírito de Deus fluir da tua vida. Fique de pé no seu lugar.